A paz do Senhor. O que é um culto pentecostal? Será que nós estamos prestando um verdadeiro culto a Deus? Bem-vindo, mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 as lições bíblicas da editora CPAD com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. A lição de hoje é a lição 7, que tem o título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. O textuário nos diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. A verdade prática nos diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 32. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Já vou agradecer aqueles novos inscritos que se inscreveram no decorrer desse mês. Também quero pedir para você compartilhe esse vídeo com pelo menos mais um, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Com base na leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 14, estaremos estudando sobre o que é um culto e o que é um culto. A palavra culto vem de uma junção em grego que traz para nós o sentido de latreia, que significa adoração, e proskênio, que significa reverência, prestar obediência, render homenagem. Então, quando nós falamos que estamos indo a um culto, fazer um culto de adoração a Deus, nós estamos render homenagem a Deus. É um momento que os filhos de Deus reunidos adoram a Deus em espírito e em verdade. Primeiro nós temos que entender o que é uma liturgia. O que é uma liturgia? E a palavra liturgia, no grego leitorgia, ela tem essa junção também de duas palavras gregas, que vem leito, que significa público, e ergos, que está em função do povo, ou seja, liturgia significa serviço público, ou seja, práticas do culto religioso. Como conduzimos o nosso culto, como adoramos a Deus. Também vale salientar que a palavra liturgia, na verdade, na Grécia Antiga, era o nome de uma instituição financeira que financiava as peças teatrais. Tinha esse nome de liturgia. Então, e também era usado essa palavra para se referir a qualquer cidadão da Grécia quando fazia algo de muito esplêndido ao povo, né? Que tinha méritos. Um cidadão exemplar também era feita uma liturgia, né? Ela se referia a esses tipos de pessoas que faziam alguma coisa de diferencial. Mas com o passar do tempo, essa palavra liturgia se tornou algo religioso, de atos cerimoniais e até civis também. Então, se perguntar como é a liturgia da sua igreja, a maioria das pessoas, até uma criança, sabe explicar o que é uma liturgia no sentido como conduzimos o culto. A grande maioria das Assembleias de Deus tem uma liturgia. Há uma variante de mudanças de uma para outra, mas a base geralmente são iguais. Se inicia-se com uma oração inicial, que pode ser um pastor, um presbítero, um obreiro,
Depois vem os cânticos iniciais, que geralmente são hino das harpas, né? Hino da harpa, 3 hinos da harpa. Depois vem a palavra introdutória, que pode ser um pastor, ou um presbítero, ou um obreiro até também, que no caso, esse trecho da Bíblia que vai ser lido, ele não é explicado, ele não é explanado, essa primeira palavra, que é a palavra introdutória, a primeira palavra que é lida, que ela que vai dar a direção do culto, seria o correto. Bom, o Espírito Santo conduz essa primeira pessoa em uma palavra que ela vai ser falada em tudo, será conduzida em tudo no culto. As oportunidades, aí vem senhora, jovem, vem adolescente, vem corais, vem crianças, vem ministério de louvor, às vezes vem dança, são essas oportunidades. E tem as oportunidades também para testemunhar, mas é para falar das maravilhas que Deus fez na vida da pessoa. E não é um testemunho, é um testemunho. São abertas essas oportunidades. Então, entre essas oportunidades também se tira oferta. O que mais? Aí vem a pregação, né? A pregação que pode ser um membro local, um convidado, um pastor, um presbítero, né? Aí depois da pregação vem o apelo. Depois do apelo pode ser que ocorra mais um louvor, né? Porque geralmente quando alguém vem aceitar Jesus se faz um louvor, né? Mas não é isso aqui é somente uma base que nós temos. Aí vem o avisos, outros tem algumas igrejas que fazem os avisos logo no início, mas a grande maioria faz o aviso no final, e algumas nem fazem aviso, porque já tem ali no retroprojetor, né, no telão, já dando os avisos no decorrer do culto. Então cada igreja, denominação tem um método de liturgia diferenciado. Faça a oração final e tenha a bênção apostólica despedindo o povo para seus lares. Bom, não é que o culto seja um culto engessado, muito pelo contrário, ele é um culto espontâneo. O culto pentecostal ele é espontâneo, também não é um formalismo. A liturgia ela serve para que tenha um norte, para que não haja uma bagunça, tem que ter uma ordem de acontecimentos durante o culto, né? Então, uma condução que a pessoa que está ali, um pastor ou um presbítero, ele tem uma ordem para conduzir ali o culto. Isso também não quer dizer que ele não possa cantar somente 2 hinos da harpa, porque há pessoas que quando quem está dirigindo ali o culto, ele não canta 3 hinos da harpa como é o hábito, às vezes, das Assembleias de Deus, as pessoas ficam, nossa, ele não sabe dirigir um culto. Não, o culto é dirigido principalmente e primordialmente pelo Espírito Santo. Se ele cantar só 2 hinos da harpa, isso não está ferindo em nada. E outra coisa também que seria bom se os membros compreendessem, não fossem tão sensíveis, porque muitas das vezes você está em um culto público, que seria o culto de domingo, né? Onde nós convidamos pessoas não crentes e tal, e existe 7 departamentos para cantar, toma-se um espaço gigantesco do culto, e sendo que a prioridade tem que ser a palavra, e às vezes o espaço fica desse tamanho para a palavra, meia horinha, e sendo que 1h30 foi só de cantoria. Então nós temos que entender que tínhamos que ter qualidade nesses cultos. Então, se acontecer, se um pastor em algum momento, em alguma semana, algum domingo, falar o departamento, ele não vai dar oportunidade do departamento tal, tem gente que até se desvia, que nós temos que entender que o culto é dirigido pelo Espírito Santo, que está ali à frente de tudo, é Ele. Então, se não der aquela oportunidade, não tem problema nenhum, e temos que ter essa compreensão, porque poderia sim haver um revezamento, mas a maturidade de cada um que é o problema muitas das vezes nas nossas igrejas. Então às vezes existem grandes grupos, muita coisa, e quando chega o momento da palavra, as pessoas já estão até às vezes um pouco cansadas, né? Porque a nossa luta com a carne, com o espírito é constante, mesmo dentro da igreja. Então, o culto pentecostal significa a forma que nós adoramos a Deus. Nós temos um hábito mais espontâneo de adorar a Deus em relação a outras denominações. Então, a gente entende que liturgia significa
Serviço, então nós estamos prestando ali também um serviço a Deus. Eu sou usada para ajudar ao próximo também. Então nós estamos ali adorando a Deus, cultuando a Deus. A essência do culto a Deus é a adoração. Mas nem toda adoração é um culto a Deus. É uma homenagem a Deus. Quando nós entendemos que culto significa homenagem, então nós vamos entender que nós estamos saindo das nossas casas para ir prestar uma homenagem a quem? A Deus, porque o culto é para Deus. Então, quando nós lemos os livros de Isaías, do profeta Isaías e Miqueias, nós vamos ver que naquela época já mostra que o povo não sabia fazer distinção. Quando as pessoas tornam o culto um lugar comum, um encontro social, um bate-papo, vão ali em busca de interesses próprios, ficam mexendo no celular, levantam a todo momento. Então você está vendo que elas não estão dando a devida reverência ao culto, a Deus. Não estão, porque se eu estou indo prestar uma homenagem, eu tenho que estar ali em total entrega de adoração a Deus. O coração dessas pessoas já estão distante de Deus. Porque quando eu vou ao culto, eu tenho que ir para prestar homenagem a Ele. Então, se eu fico conversando durante o culto, se eu fico tentando resolver problemas com alguma irmã, não, manda mensagem, olha, a gente se vê lá, a gente resolve tal problema. Então, o culto não é um momento para nada disso, a não ser prestar adoração a Deus. Por as pessoas não terem mais essa reverência, muitas delas estão tumultuando o culto a Deus. Então o entendimento é esse: eu saio da minha casa para levar algo. O que? Prestar reverência, homenagem a Deus, prestar o meu culto racional a Deus. Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7 nos diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, qual tem sido as nossas prioridades, nosso comportamento diante das nossas reuniões em que estamos unidos ali dentro do templo da casa do Senhor? Para que haja manifestação dos dons espirituais, deve-se adorá-lo e exaltá-lo. Até hoje, existem pessoas que ficam, naquele tempo nós víamos isso, antigamente nós vimos tal coisa, e por que hoje não vê mais? Porque estão indo para a casa do Senhor, estão se reunindo, estão fazendo muitas coisas, suas mentes não estão voltadas diretamente para Deus, para que haja manifestação, que haja profecia, que haja intérprete. Essas pessoas que estão ali para prestar esse serviço, adoração a Deus, elas têm que estar entregue totalmente, voltada, sua atenção, sua mente em adoração a Deus. Mas quando vão com o pensamento lá fora, com outras coisas para se resolver dentro da casa do Senhor, nós não vamos ver as manifestações do Espírito Santo, porque Ele é sensível. Então precisamos estar atentos durante o culto, sim. Então Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então não se é em verdade, porque existe o quê? O falso. Existe o falso. Em espírito, por quê? Porque é o espírito humano, aquele sopro de vida que Deus soprou nas narinas do homem, é esse espírito que está dentro de nós, e é esse espírito que vem de dentro para fora. Então a minha adoração a Deus, ela tem que vir de dentro para fora, e em verdade. Por quê? Porque tem que vir de dentro em verdade daquilo que eu vivo, que eu digo. Então tem que vir de dentro para fora. Então é em espírito e em verdade, e ela não está restrita a um local físico. Então a gente tem que entender isso, que há uma liberdade, tá? Há uma liberdade de adoração, não é só dentro da igreja, tá bom? Num local específico. Os verdadeiros adoradores, eles adoram de acordo com os padrões morais que Ele estabeleceu em sua palavra.
Há igrejas que são verdadeiros monumentos, existem templos que são faraônicos e cultos que parecem mais um show da Broadway. Eu já vi cultos em que há pessoas dependuradas do teto, descendo daqueles tecidos. Então são verdadeiros shows, mas a verdadeira adoração, uma verdadeira homenagem a Deus tem que vir de dentro para fora. Às vezes complicam demais. Deus tem que ser o centro das atenções, o centro da adoração, que possamos chegar a Ele com temor e tremor. Quando se faz muita coisa em que vai mexer com o egocentrismo do homem, em que vai falar, nossa, a igreja do pastor tal, tem tal coisa, tem tal luz, tem tantas coisas materiais, mas e o espiritual, que é o foco, e o ser humano, que é o principal ali também, que muitas almas estão chegando ali, necessitadas de uma palavra. Então, às vezes fazem shows pirotécnicos, fogos, mas e o ser humano? E o adorador? O adorador diante do que é para ser adorado, que é Deus. Temos que estar atento a isso. Existem templos gigantescos, faraônicos e membros tão pobres. Então, a minha adoração de adorador em espírito e em verdade tem que condizer com a minha maneira de viver. Eu estou amando meu irmão, eu estou ajudando meu irmão. Então, não é só o momento que eu estou ali, mas é dentro e fora da igreja. Então, as pessoas estão interpretando muitas vezes muito mal isso. O meu culto a Deus começa dentro da minha casa, começa antes de eu chegar lá. A minha adoração a Deus começa antes de eu chegar dentro da igreja. E já chegamos ali, já prontos para adorar, né? O que aconteceu quando Jesus quebra ali os cambistas, expulsa os cambistas ali do templo, no átrio ali, no pátio dos gentios ali? Muitas das pessoas vinham de longe, tinham que trazer seus animais para ser sacrificados, suas ofertas tinham que vir de longe, e chegavam ali, tinham que trocar por moedas dali, daquele local, e muitas vezes as pessoas também não queriam trazer o peso de algo para ser entregue ali no templo, comprava-se ali. As pessoas estão chegando na casa do Senhor, esperando que tem que vir algo lá de cima, mas você tem que trazer algo homenageado. Quando você vai ao aniversário de alguém, você muitas vezes fala assim, eu não vou porque eu não tenho um presente para comprar, para dar para a pessoa. Mas conosco, que é a Deus, o que Ele quer é o fruto dos nossos lábios de adoração a Ele. Então você tem que sair da sua casa já preparado, já está, eu vou prestar um culto a Deus. Eu não vou virar para a direita, não vou virar para a esquerda, não vou ficar andando, tumultuando, porque quando uma pessoa se levanta, que começa a andar no corredor, tira a atenção, todos os olhos se voltam para aquela pessoa. Isso é um fato. Isso é um fato. Às vezes reclamamos de crianças, mas adultos estão andando mais do que crianças na igreja. Quando saímos de nossos lares para o culto na igreja, devemos levar homenagens a Ele. Não podemos ser só meros espectadores. Quando você vai ao teatro, você senta ali, as luzes se apagam, só tem luz no teatro, ali naquele palco. Tá? Só tem luz naquele palco, você é só um espectador que fica sentado vendo um monólogo, uma peça, uma dança. Mas quando vamos para a casa do Senhor, nós não estamos ali somente para ficar olhando quem está ali em cima daquele altar, mas nós estamos também prestando o nosso culto em adoração a Deus, o nosso culto racional, pois é por intermédio dele ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Voltando aqui para a leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 14, que é a base do nosso estudo de hoje, versículo 26, o apóstolo Paulo, ele vem na preocupação do capítulo 11 e o capítulo 14, ele começa a montar uma liturgia, colocar uma ordem, porque quando a igreja primitiva se iniciou, que você vê ali no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles se reuniam em casas com 20, 25 pessoas e estava tendo aquele tumulto, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo querendo falar em língua, todo mundo junto. Então ele vem
com uma liturgia, ele vem colocando uma ordem. E essa ordem, como a gente acabou de falar das Assembleias de Deus, como é geralmente, não é uma regra. Há algumas igrejas que há um revezamento até de departamento, mas outras não. Todos os departamentos têm que cantar. Então, cada igreja tem a sua liturgia. Não é usos e costume, é liturgia, a ordem do culto. Paulo ele vem aqui no capítulo 14 passando uma ordem dessas reuniões e todas as reuniões eram também regadas muito em oração, e hoje temos poucas orações nas nossas igrejas, então regadas em oração, por isso que veio também tantas maravilhas, tá? Então, como que ele começa aqui no versículo 26, onde ele coloca a base de elementos que tem que ter. Todo culto tem que ter, e o culto pentecostal tem que ter sim essa base aqui que ele coloca no versículo 26, que ele fala aqui, que é o seguinte: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. Aí vamos ver, quando vos ajuntais, quer dizer, quando nos reunimos na igreja para um culto, cada um de vós tem salmos. Que são salmos? Salmos são poemas cantados. Então nós devemos estar dispostos a cantar tanto com o espírito ou com entendimento. Tem que ter verdades bíblicas. As músicas que estão sendo cantadas tem que ter verdades bíblicas. Não pode ser músicas que são de vinganças, que tem muitas por aí, ou muito repetitivas, somente numa frase. Tem que ter Antigamente, irmãos, é a grande verdade, e eu que já estou 27 anos no Evangelho, eu aprendi algumas coisas sobre Bíblia no início com as musiquinhas que eram cantadas, alguns corinhos que eram cantados. Então, os louvores têm que ter verdade bíblicas, tá? Tem que ter verdade bíblica. E aquilo que você está pronunciando quando você está cantando tem que ser uma verdade para você. Não adianta você estar cantando por cantar. Você não está cantando para você, está cantando para Deus. Você está cantando para Deus. E você tem que estar cantando de verdade, em espírito, em verdade, vir de dentro. Tá bom? Então, muitos louvores, as pessoas cantam, mas não estão nem prestando atenção. Até hinos da harpa, são letras maravilhosas, que as pessoas não prestam atenção na letra da música. Então, salmos são poemas cantados. Então, ele vem aqui também. Tem doutrina. Doutrina é instrução. Então, todo culto tem que ter doutrina. O que é doutrina? É o ensino sistemático da palavra. Os membros devem entender a palavra de Deus para praticar. Então, é orientar para como deve se viver, como se deve agir. Então, todo culto tem que ter doutrina, tá? Que é o ensino sistemático da palavra. Muitas vezes o pregador vem, começa até a falar, e aí fazem movimentos, falam em língua, faz aquela salada, e você pergunta: o que foi pregado? Eu não sei, mas eu sei que o fogo caiu. Então, a pessoa não há uma mudança de vida, porque que liberta é a palavra. Então tem que ter palavra e o ensinamento dessa palavra, tá? Essa palavra tem que vir de encontro comigo para que haja uma mudança no meu viver. Outra coisa que ele fala aqui, tem revelação. É a manifestação dos dons espirituais aí que ele está dizendo, que é a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espírito. Então, todo culto tem que ter a revelação, tem que ter esse discernimento de espírito. Os dons têm que se manifestar durante o culto, né? Tem língua, que é a oração íntima entre o crente e Deus. Quer dizer, mesmo que não haja um intérprete, o necessário é que haja intérprete. Mas se não houver um intérprete, você pode falar sim em línguas, mas o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, te ensina que no momento da palavra está sendo ministrada ali, você não tem que ficar falando em língua enquanto o pregador está ministrando a palavra. Você tem que ter o autodomínio, né, e se controlar. Tá? Que para isso que serve o fruto do Espírito. Você pode falar em língua sim, mas no momento da palavra você pode falar baixinho, porque o que fala em língua ele está edificando a si mesmo. E
o último que ele coloca aqui, que é a interpretação. Então, tanto a explicação, a interpretação da palavra de Deus, como também da explicação sobrenatural das línguas, né? Que no caso da palavra são as verdades profundas da fé, e no caso das línguas, sobrenatural intérprete. Mas caso não haja o intérprete para interpretar aquela língua, a pessoa fala baixinho, ou então se cale, fale como ele ensinou, fale um ou dois e os outros se calem. Tem que ter esse controle, tá bom? Essa ordem é básica dos elementos que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele deixou para que a igreja de Coríntios e em nossos cultos também temos que ter também. Para que haja a manifestação dos dons espirituais, temos que levar o melhor para quem? Para Deus, para que o Espírito Santo possa usar cada um naquilo que foi chamado. Essa manifestação do Espírito Santo serve para a edificação, que ele fala, faça tudo para a edificação, e para também os descrentes que ali estão, testemunhem, testifiquem da presença de Deus em nosso meio. O culto, antes de tudo, é vida em ação daqueles que se relacionam com Deus, e é o fruto natural da comunhão com Jesus. É o seu culto pessoal, sua vida em adoração a Deus, é o culto genuíno. E em sua casa também você pode fazer o seu culto doméstico, o culto em família. Não precisa ser só no lar. As pessoas acham que eu só vou prestar o culto se eu estiver ali dentro do templo. Não, você é templo do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo. Então você pode prestar o seu culto aonde quer que você esteja. Então, a qualquer momento, a qualquer lugar, você tem essa liberdade de adoração, de entrar diante de Deus, de fechar a porta do seu quarto, de estar de joelhos prostrado ou em pé adorando ao Senhor. Não há limites, não há limites, porque Jesus Cristo nos deu essa liberdade. Mas a verdadeira adoração, ela vem de dentro para fora, de dentro para fora, em verdade daquilo que eu vivo. Quando estou louvando, eu estou em consciência do que eu estou dizendo, se isso realmente faz parte da minha vida. Então, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Então tem que ser de verdade, de dentro para fora. Jesus, eu te amo, não importa o que aconteça, ainda que falte isso, tem que ser de verdade isso, ok? Então essa está sendo a diferença. E nós somos o culto pentecostal, quando falamos isso, por causa das manifestações do Espírito Santo em nosso meio. Mas não quer dizer que em outras igrejas Deus também ali não esteja. Nós temos essa maneira de agir, de levantar as mãos, de saltar, de pular, né? Mas tudo isso tem que estar em conformidade em uma ordem. A pessoa não pode dizer depois que bateu no rosto de uma irmã e que não sabia porque estava no Espírito. Não é isso. Porque quando nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo, nós estamos com a nossa racionalidade. Se você dizer que não lembra, então não foi o Espírito Santo, foi o demônio. Porque o demônio, ele anula a nossa mente. Agora, já o Espírito Santo não. Você está consciente, você está precisando, não é do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para que não fique enfiando a mão na cara de ninguém que está ao seu lado nesse momento. Salmo 150, versículo 6 diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O que significa louvar? A palavra louvar. E aí vem tudo que tem fôlego, ele está dizendo tudo, até os animais. Louvai ao Senhor. Deus deu esse fôlego de vida para o ser humano. E aos animais, as criaturas também, Deus deu a vida a eles. Então tudo que respira, louve ao Senhor. Então deve ser usado para louvar o Senhor. Mas aí as pessoas falam assim, eu não vou louvar porque eu não tenho voz bonita. Ele não falou todos que têm fôlego, voz bonita, desculpa, mas todos que têm fôlego, louvem o Senhor. Nosso problema é a ênfase que nós damos a determinadas palavras e as outras não. Por exemplo, levita. Levita no Antigo Testamento, da tribo de Levi, que foi a tribo que a herança deles era o Senhor, né? E eles todos trabalhavam
dentro do tabernáculo, do templo. E aí vem a questão, porque os levitas, eles não só cantavam, não só tocavam, mas eles limpavam, eles eram porteiros, eles eram os primeiros a sair, a primeira a entrar e os últimos a sair. Se fosse assim, hoje em dia, porque as pessoas põem somente aquele que canta, que tem uma voz bonita como levita, aquele que toca algum instrumento como levita, mas se fosse para ser pela palavra mesmo, então os levitas deveriam ser os primeiros a chegar e os últimos a sair. Então a gente tem umas ênfases que a gente coloca às vezes nas palavras aí, mas no caso da palavra louvor, vem da palavra hebraica Hallel, se escreve com H, mas se pronuncia Hallel, que entre outros sentidos tem um significado de elogio. Elogio. O louvor nada mais é que elogiar a Deus. Quando eu estou louvando a Deus, eu estou elogiando a Deus. Nada mais que isso. É exaltá-lo, é reconhecer a sua soberania, e avodar, que é adorar em hebraico, significa trabalho e sacrifícios oferecidos no templo. Era usado essa palavra avodar, quando se referia ao sacrifício feito no templo, que é a adoração, é o que eu vou prestar a Deus no culto. E do Hallel vem Aleluia, que é louvai ao Senhor. Então, quando a gente fala aleluia, né, pronuncia-se aleluia, mas nós falamos aleluia, mundialmente aleluia. Então, quando eu digo aleluia, eu estou dizendo louvai ao Senhor, estou louvando a Deus. Então, quando eu estou louvando a Deus, eu estou prestando ali a Ele um elogio, estou elogiando Ele. Então, o que eu estou cantando está elogiando a Deus? O que eu estou dizendo, estou elogiando Deus? Então, temos que prestar atenção nesse tipo de coisa. Então, quando eu louvo a Deus, não importa se é no templo, se tem uma voz bonita, se é fora da igreja, não importa. Ele deu esse fôlego para mim e para você, esse fôlego de vida, e eu reverencio, o adoro, me prostro diante dele. Por isso que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E quando dizemos que hoje é quinta-feira, culto jovem, o culto não é de adoração ao jovem, mas é um culto dirigido, né, com o departamento dos jovens, mas o culto é em adoração a Deus. O culto das crianças, culto da senhora, porque quando a gente entende que o que é o culto é em adoração a Deus, né? Com a administração do departamento A, departamento B. Tá? Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Um memorial que fala do sacrifício de Jesus. Sendo assim, do início ao fim, principalmente nesse culto, que é um culto tão específico, que é um culto de Santa Ceia, já está dizendo ali, tudo tem que ser em alusão ao sacrifício de Cristo. Então, tem que ser louvado hinos, até os hinos da harpa, nós não louvamos sempre os mesmos. Por quê? Porque geralmente os hinos que nós estamos acostumados a louvar, a cantar ali na igreja durante a Santa Ceia, que faz alusão ao sangue de Cristo, ao seu sacrifício na cruz, à sua ressurreição e assim vai, né? Ao sacrifício dele, à sua morte na cruz, tudo que ele fez por nós. Então, quando os departamentos vão cantar, tem que louvar hinos que condiz com aquele memorial. É um memorial. A quem? Ao sacrifício de Cristo na cruz. Então, não tem como aceitar, irmãs, no momento da Santa Ceia, que se tem oportunidade, o Ministério de Louvor, que vai fazer alusão à vida financeira, às músicas, ou vingança, que um vai estar em cima e o outro vai estar embaixo. Então, tem que se despertar para isso. O memorial de sacrifício a Deus. Então, o problema está sendo a qualidade dos nossos cultos. Vamos ter consciência, um culto mais racional do que tem que ser feito. Se é um culto de Santa Ceia, tudo tem que ser feito em alusão ao sacrifício de Cristo. E assim por diante.
O culto tem que ser direcionado pelo Espírito Santo, mas se temos um culto específico, que é o memorial, é um culto que tem que ter uma racionalidade nesse sentido. Tem igrejas que tomam Santa Ceia praticamente toda semana, que fazem a Santa Ceia toda semana. Tem igrejas como a minha, que é uma vez por mês, no caso é terceiro domingo do mês, mas se tem um mês para se ensaiar pelo menos um hino, que faça, olha, vamos ensaiar esse hino para a Santa Ceia, especificamente falando do seu sacrifício. É necessário, temos qualidade também nos cultos. Um culto racional, irmãos, não é um culto frio, não é de maneira alguma. As pessoas, não está racional, não. Um culto racional é um culto que tem emoção, sim, mas o culto racional é aquele onde temos liberdade, temos espontaneidade, sim, com reverência a Deus, com ordem, com decência, tudo para a edificação. Deus abençoe você, sua semana, seu ministério, que possamos prestar um verdadeiro culto em adoração a Deus em espírito e verdade. E querendo Deus, e se Ele não voltar, estaremos aqui de volta no nosso Resumo IBD.